Uma pergunta que talvez surja é, bom, se a nossa memória está cheia, ou se eu não posso colocar um bloco numa linha que eu desejo, como é que eu vou fazer a substituição? Quando a gente usa mapeamento direto, não tem muito o que pensar, né? A gente tem uma linha só onde o bloco pode entrar, então substitui essa linha e acabou. Mas quando a gente trabalha com associativo ou associativo por conjunto, a gente vai ter que pensar bem em qual das linhas a gente vai substituir para entrar o bloco novo. E existem alguns algoritmos que nós vamos ver então para fazer essa implementação. O primeiro, o mais trivial, é uma substituição aleatória. Você simplesmente usa um algoritmo aleatório, sorteia um número de alguma maneira e substitui essa linha. Tem outras estratégias mais inteligentes, né? A primeira é substituir o que foi utilizado menos recentemente. O que significa isso? Você tem 4 linhas de cache, está usando elas, usando palavras que estão nessas linhas, e a linha que faz mais tempo que você acessou, que você usou, você vai substituir por uma linha nova que está necessitando entrar, um bloco novo que está necessitando entrar na linha. Você tem uma outra política que é o first in, first out, né? Ou o primeiro que entra é o primeiro que sai. Esse daqui é por idade. A linha mais antiga que foi utilizada vai ser a primeira a sair. E finalmente você tem o acessado menos frequentemente. Nesse caso você vai ter que fazer uma contagem de quantas vezes a linha está sendo utilizada. Essa contagem tem que decrementar com o tempo também. Um certo tempo passou e decrementa. Se usou, incrementa. E aí verifica os contadores das linhas e substitui a linha que tem o menor contador. Tá? Essas são as 4 alternativas possíveis. Outra questão importante a ser decidida é o que fazer com os dados quando a gente vai ter que salvar os dados na memória de volta. Muitas vezes o programa vai pegar um dado na memória e vai fazer um store. Quando fizer um store, esse dado vai para a memória cache. Aí a pergunta é, a gente guarda na memória cache e mais tarde joga na memória RAM, ou joga na memória cache e na memória RAM diretamente? Detalhe, essa decisão não precisa ser para todos os níveis de cache. Cada nível de cache pode operar de maneira diferente. Qual que é a análise que a gente tem que fazer nesse caso? Escrever direto para a memória principal, ou em todos os níveis de cache depois para a memória principal, quando um dado é salvo, é a técnica mais simples. Por quê? Porque todas as escritas você vai pegar, vai simplesmente escrever lá e você vai esquecer do dado. Você já garantiu que o dado foi escrito corretamente. Qual é o problema? Você vai ter um tráfego gigantesco entre a CPU e a memória, porque ela vai ficar escrevendo o tempo todo. E pensa num algoritmo que escreve 10 vezes, num for que escreve todas as vezes numa mesma posição de memória. Cada iteração, fica atualizando essa posição de memória. Vai ficar super lento, né? Porque você vai ter que ficar escrevendo toda hora para a memória e é o que você não quer, você quer evitar acesso à memória. Então, pelo menos para uma cache de nível L1, o write-through pode não ser a melhor das opções, que é a escrita direta para a memória. Uma outra opção é o write-back. Ela também tem suas vantagens e desvantagens. Vantagem, ela minimiza o número de acessos à memória. Quer dizer, você vai escrever um dado, você faz um store, o processador manda para cache. E acabou, esquece e deixa lá. Você só atualiza a memória principal quando você for substituir a linha da cache. Por exemplo, a linha tem que sair de lá, então você tem dados ali que você precisa atualizar na memória principal. Aí nessa hora você atualiza. Mas isso parece tudo muito bom, né? Porque reduz o número de acessos à memória, principalmente quando você escreve na mesma posição, isso é excelente, mas ela pode ter um efeito cascata muito ruim. Vamos dizer que o seu programa escreve em várias partes da memória, da cache. E de repente você troca de contexto, você tem que substituir praticamente toda a cache por um outro
trecho de programa ou um outro processo. Nesse caso, você vai ter que escrever muita coisa para a memória principal ao mesmo tempo. E isso aí pode complicar, pode virar um gargalo também na hora de escrever. Então, dentro dessas duas opções, existem as complexidades das duas e não existe uma solução que seja melhor do que a outra nesse caso. A gente tem que simplesmente escolher de acordo com testes, fazer análises, etc. O tamanho da linha da cache é uma das questões mais importantes a se definir, né? Porque o que acontece se você tem linhas muito pequenas de cache? Se tem linhas muito pequenas, você vai ter que ficar buscando blocos o tempo todo na memória principal. Lembra do princípio da localidade espacial. Então, se um dado for escolhido, é interessante você buscar uma quantidade de dados em torno dele, né, para você, ou seja, no caso de palavras, né, é importante buscar as palavras em volta para que você não precise buscar de novo, porque essas palavras provavelmente vão ser utilizadas pelo processador em um curto período de tempo. E se você tem uma linha de cache muito grande, qual é o problema? Tem alguns problemas nisso. Primeiro, o tempo de transferência de dados entre a memória principal e a cache aumenta, porque você tem que passar uma linha inteira para você terminar a operação, e isso pode deixar a memória e a cache mais tempo ocupadas. E a segunda é que você pode ter mais troca de linhas. Comparando duas memórias cache de mesmo tamanho, só que de tamanhos de linha diferentes, a que tem maior tamanho de linha, ela vai ter mais substituição, obviamente. Também, de novo, não tem valor ótimo aqui, tem alguns tamanhos sugeridos e depende do nível da cache, linhas elas são usadas de maneira diferente. Você pode ter múltiplas linhas de nível 1, nível 2, nível 3, etc. Porque nas nível 2 e nível 3 é esperado que você busque mais dados em torno do dado que foi solicitado mesmo. Finalmente, a questão de você usar múltiplos níveis, a gente já discutiu bastante aqui, né? Mas assim que aumentou a velocidade do processador e as memórias continuaram lentas, houve a necessidade de colocar mais níveis de cache. E como eu disse, essas caches foram primeiro criadas externas ao processador e depois foram jogadas internamente. Uma questão importante aqui, que isso aqui tem um resuminho do que eu já falei, né, na aula. Uma questão importante que está aqui no final desse slide é com respeito a quando você usa múltiplos níveis de cache. Olha, quando você usa múltiplos níveis de cache, você tem que pensar para cada nível qual vai ser o mapeamento de cache que você vai usar, qual é o tamanho de linha, qual é a política de substituição, o algoritmo de substituição, a política de escrita. Tudo isso vai ter que ser decidido para cada nível. Isso torna bem mais complicado as escolhas, o desenvolvimento das caches. Hoje em dia já tem um modelo bem estabelecido para essas coisas. Para cada nível a gente tem um tipo diferente dessas escolhas que são feitas. Mas de geração em geração de processadora pode mudar um pouquinho ainda. Aqui está o efeito de se combinar uma cache nível 1 e nível 2. Aqui está a taxa de acerto, tanto em nível 1 como em nível 2. E aqui está o tamanho da cache nível 2. E são duas linhas aqui para dois níveis de cache nível 1. Quando a cache nível 1 é de 8K, o acerto ele vai ficando em cerca de 85%. Mas aí com um tamanho crescente de cache nível 2, a gente chega a uns 95% de acerto. Com a cache de nível 1 um pouquinho maior, com o dobro, a gente já começa maior, como a gente viu naquele gráfico anterior, cerca de 91% de acerto. Com cache de nível 3 a gente consegue um acerto maior ainda, tá? A gente consegue organizar essas caches em 3 níveis diferentes, 3 tamanhos diferentes. Obviamente que não faz sentido você usar uma cache de nível 2 menor que uma cache de nível 1. Isso aqui foi só um gráfico para demonstrar. Última questão que precisa ser decidida é se a cache vai ser unificada ou dividida. Normalmente se divide cache em nível 1.
em caches separadas para instruções e para dados, tá? Em outros níveis de cache, normalmente elas são unificadas. E muitas vezes, quando a gente tem multicore, isso vai ser assunto do final do curso, a cache de nível 1, talvez a nível 2 são de cada processador e a nível 3 compartilhada entre todos os processadores. E a cache de nível 4 entre processadores e até a GPU, inclusive, né, quando é usada. Vantagens de usar cache unificada é que a gente tem uma taxa de acerto maior. E por que isso? Porque às vezes os programas usam mais instrução, às vezes mais dado, né? A gente não sabe qual vai ser o programa que vai ser executado. A desvantagem é que quando você junta tudo, fica mais difícil de você acessar dados e instruções com uma memória só rapidamente, principalmente em nível 1, né? Então essa aqui é a tendência, né? Dividir em nível 1 e nos outros unificar. E é muito importante dividir para implementação de pipeline. Por aqui nós terminamos então a nossa aula de memória cache. Próxima aula a gente vai ver memória interna.